Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E para iniciarmos, vamos fechar nossos olhos nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por essa oportunidade bendita. Vamos agradecendo ao nosso mentor individual, por tudo que faz por nós, pelas oportunidades de aprendizado, de crescimento, agradecendo por esta reencarnação e rogamos ao Pai neste momento o discernimento para que todos nós possamos compreender o real motivo da nossa existência aqui neste planeta, agradecendo por todas as bênçãos e oportunidades. E assim, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, e solicitamos o amparo do Pai, para que possamos, neste momento, iniciarmos as atividades de hoje. Muito boa noite a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre a solidão, o que é a solidão e o que nós aprendemos ou compreendemos com relação a isso. Bom, solidão, o que significa solidão? Solidão é quando nós sentimos, um sentimento que nós sentimos quando estamos com a profunda sensação de vazio e de isolamento. Então, quando nós estamos sozinhos, sem ninguém ao nosso lado, com um vazio interno dentro da gente, quando nós não compreendemos o real motivo pelo qual nós estamos aqui. Então, quando nós nos encontramos nesses estados, nesses estágios, às vezes, muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos. E podemos daí depreender: solidão é uma sensação boa ou é uma sensação ruim? Ao primeiro momento, o que vem para nós? Nem sempre a solidão pode ser encarada como uma dor ou como uma insânia. Muitas vezes, esses momentos de solidão são períodos de preparação, tempos de crescimento, tempos de aprendizado, convites ao amadurecimento. Porém, nós não falamos aqui nesse momento, a gente não está falando daquela solidão, tristeza de estar sozinho, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele momento de quietude íntima, aquele momento em que nós nos interiorizamos, olhamos para dentro de nós, para o ser imortal que nós somos. E isso é muito importante para uma autoavaliação, valorizando a nossa intimidade, valorizando quem nós somos na essência, como filhos de Deus. Então, são duas coisas bem diferentes. Nós não estamos tristes porque estamos sozinhos. É aquele momento de quietude íntima, aquele momento em que nós buscamos a compreensão da nossa existência. Então, esses momentos, eles são muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, são duas coisas bem distintas, tá? Vamos deixar isso bem claro aí para nós. Jesus, muitas vezes, se isolava das pessoas e ia para o monte, para os montes, principalmente lá no Monte das Oliveiras, que é muito comum, várias passagens do Evangelho falam isso. E nesses momentos, Jesus buscava o quê? Uma intimidade maior com Deus, um fortalecimento para a tarefa que ele tinha que fazer. São muitos os caminhos que nos levam a Deus. E esses momentos de solidão, quando nós aqui nos referimos à quietude íntima, é um deles. E Jesus se retirava, constantemente, E o mestre, está lá no Evangelho, se dirigiu ao Monte das Oliveiras para orar, para se ligar com Deus. E Jesus sabia, que a elevação da alma, o fortalecimento da alma, do nosso espírito,
só era possível na privacidade da solidão. Ele mesmo nos falava, quando nós quisermos orar a Deus, que nós possamos ir para um cômodo reservado, um quarto, alguma coisa, e lá, né, estando somente nós, na condição de encarnados, que nós possamos ali buscar a nossa conexão com Deus. Ele mesmo nos orientava a fazer isso. Então, Jesus, ele utilizava muito esse recurso para ele se fortalecer para a tarefa que ele tinha que fazer aqui conosco. Nossos dias atuais, né, nossa vida, são dias muito estafantes. São dias agitados, temos pressa para fazer as coisas. O meio profissional exige uma competitividade muito grande para nós. Existem várias rivalidades, até na vida profissional e tal, né? E toda essa tensão, toda essa agitação, ela gera uma alteração das nossas funções fisiológicas. Às vezes perdemos o sono, às vezes ficamos irritados, não dormimos direito, não dormimos o necessário. E o que acontece? Falta, então, para nós, uma real interação entre o meio ambiente com o mundo interno, quer dizer, uma interação mais equilibrada entre o meio ambiente no qual nós estamos inseridos e o nosso mundo interno. E com isso geram-se muitos problemas de convivência e até inúmeros conflitos sociais. E aí vem várias decorrências disso, consequências disso, depressão, pânico, síndrome do pânico, ansiedade, toda uma série de consequências que é fruto dessa agitação em que nós vivemos, que nós estamos inseridos, e muitas vezes nós não reservamos para nós aquele momento de quietude íntima. E quando isso não acontece, geram-se inúmeros problemas, né, como nós falamos, inúmeras consequências que prejudicam a nossa saúde física e psíquica e espiritual. Então, porque nós não reservamos um momento adequado para que nós possamos ter essa conexão com Deus. Porém, sabemos que a gente também não pode se afastar desse dia a dia agitado, né? E viver uma vida de contemplação, de dedicação, a menos que isso seja a sua meta, o seu objetivo de vida. Ok. Porém, nós podemos dedicar alguns momentos da nossa semana ou do nosso dia, que seja, alguns minutos, para que nós possamos ter essa quietude íntima, esse momento de interação com Deus, esse momento de reflexão. Uma meditação, uma oração, uma leitura pequena, são momentos ali que nós nos conectamos com a divindade. E aí nós aurimos forças para que nós possamos cumprir os compromissos a que nós nos propusemos aqui. Durante esse momento de quietude interna, abre-se como se nós abríssemos um canal para Deus. E nessa condição aí nós temos a certeza de não estarmos sozinhos. A voz de Deus começará a falar em nós. E que todos nós possamos ouvir com os ouvidos internos, pois ninguém pode assimilar bem uma experiência, né, que não provenha da sua própria orientação interior. E o que isso quer dizer? Quando nós captamos uma informação, um ensinamento e refletimos sobre aquilo, nós assimilamos aquela experiência, aquele conhecimento e colocamos em prática. Então, é necessário que Jesus nos recomendou, né, que todos nós tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, então que nós estejamos com esses canais abertos, para que a gente possa receber essas intuições, essas orientações de Deus. Nenhum de nós segue a sua verdadeira estrada existencial, né? Nenhum de nós segue pelo caminho que a vida pelo caminho no qual nós nos conduzimos, se nós não refletirmos sobre a nossa essência, se nós não refletirmos sobre quem nós somos de verdade. Somente cada um de nós pode interpretar as razões da vida em si mesmo. Então, todos nós temos uma visão da vida, temos uma ideia do que é a vida. E se nós não refletirmos sobre a nossa essência, sobre quem nós somos de verdade, muitas vezes a gente acaba trilhando por caminhos equivocados. Então, é muito importante esses momentos de reflexão em que nós recebemos as intuições para que nós possamos compreender a vida
o real motivo pelo qual nós estamos aqui encarnados. Sabemos que quando nós reencarnamos, nós não nos lembramos de nossas vidas anteriores. Temos um compromisso com as pessoas que estão aqui, mas não temos a lembrança, a memória do que vivenciamos com aquelas pessoas. E isso é muito bom porque nos dá a oportunidade de agir de maneira diferente, com o nosso esforço, com a nossa perseverança em sermos uma pessoa melhor, em sermos homens de bem, nos permite, esse esquecimento temporário, nos dá a oportunidade de interagirmos com pessoas, e até aquelas pessoas que eventualmente nós temos alguma algum cuidado, alguma coisa, assim, uma pessoa que de repente, como a gente fala, o meu santo não bateu com o dela, né? Imagine se nós soubéssemos por que que o nosso santo não bateu com o dela. Nós não sabemos. Então, por isso, como nós trabalhamos também a questão de evitar os julgamentos e tudo mais, por isso que quando a gente se depara com uma pessoa dessa, nós vamos nos esforçar para convivermos da melhor maneira possível com ela. Agora, se ela não quiser conviver com a gente, aí a questão é dela. Mas nós vamos fazer o nosso melhor para que nós possamos ter uma convivência pacífica com ela. Porém, meus caros, o que que acontece? Então, nós temos todo esse trabalho, esses cuidados para entendermos quem nós somos de fato, mas falta fé em nós mesmos, falta-nos autoconfiança. Muitas vezes nós desprezamos as vocações e tendências naturais que nós temos, que nós trazemos. Rejeitamos a nossa essência, esquecendo de perceber a presença de Deus que vibra na nossa alma, vibra no nosso interior. Nos esquecemos de nós mesmos. Aí vem o sentimento, aí sim vem o sentimento, aquela tristeza de estar só, mesmo rodeado das pessoas mais importantes e queridas da nossa vida. Por quê? Porque nós rejeitamos a nossa essência, não aceitamos o Deus que está dentro de cada um de nós. Todos nós temos virtudes e defeitos, todos nós. Estamos aqui para valorizar as virtudes e ir lapidando os defeitos, ok? Então, vamos colocar o nosso melhor à disposição, vamos dar o nosso melhor em tudo que nós fazemos. Claro, respeitando as pessoas, respeitando as instituições, as leis, não sendo arrogante, sendo uma pessoa humilde, porém agindo de acordo com aquilo que com aquilo que está no nosso interior, com a nossa essência, com a nossa alma, com o Deus que vibra dentro de cada um de nós. Todos nós temos muita coisa boa para pôr para fora, mas muitas vezes na maioria das vezes, nós não temos fé, não temos essa confiança em nós mesmos. E às vezes nós pensamos assim, eu vou ser humilde, não quero ficar me achando, não quero que as pessoas fiquem pensando isso de mim, vou me conter, não vou fazer nada. Então, assim, ser humilde é diferente de você não fazer nada para evitar que as pessoas olhem para você e achem que você é isso e aquilo. São duas coisas bem diferentes, tá? Ser humilde é você não se vangloriar daquilo que você é, daquilo que você faz, mas você simplesmente fazer e, como eu falei, respeitando as instituições, respeitando as leis, respeitando o limite de cada um, sem interferir na vida das pessoas. Agindo pelo bem. Quando nós agimos pelo bem, não tem erro. Nós sempre trilhamos um caminho correto. E, se nós colocarmos a nossa essência, aquilo que nós temos de bom dentro de nós nisso, os resultados vão ser maravilhosos. E esse sentimento de estar só, né, essa tristeza de estar só, surge quando nós negamos esses sentimentos íntimos, essa essência, as nossas experiências anteriores. É muito comum nós criarmos uma existência idealizada para nós. As pessoas falam, faz isso, ou segue essa profissão, age dessa maneira. As pessoas ditam como nós devemos ser, e nós buscamos esse modelo de perfeição, entre aspas, para sermos como querem que nós sejamos. Criamos uma fantasia mental, uma realidade alternativa, porque muitas vezes não é aquilo que nós queremos. Mas nós temos isso, muito de seguir o que as pessoas falam.
Muitas vezes nós temos uma, uma, uma vocação, nós temos um objetivo. Aí isso é muito comum em carreiras, né, em carreiras profissionais. Então a pessoa, você fala assim, ó, eu quero ser isso. A pessoa vai falar, mas isso você não vai ganhar dinheiro. Isso não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você acaba apagando aquilo, bloqueando aquilo, para fazer algo que as pessoas acham que vai te fazer ganhar dinheiro. Você pode até ganhar dinheiro, porém você vai ser infeliz, porque você não seguiu a sua vocação. Assim, nós somos engolidos pela roda da vida que nos conduz para a agitação, para a pressa, para a perfeição. Aí nós entramos naquela agitação do nosso dia a dia, gerando aí uma série de consequências para nós mesmos. E como que nós fazemos então para emergir quem nós somos de fato? Então, nós primeiro precisamos abandonar essa compulsão de sermos perfeitos, essa compulsão de agirmos conforme as pessoas querem que nós façamos, tá? Essa idealização, essa perfeição são criadas pelo orgulho e pelo egoísmo. São duas grandes chagas da humanidade. O esforço metódico que nós empregamos para sustentar essa condição idealizada para nós, aliado à pressão psicológica da vida, à agitação da vida do dia a dia, geram muitos conflitos existenciais. E aí, então, falando sobre solidão, é muito tênue a linha que separa a sensação de tristeza de estar só para a condição de quietude íntima. Muitas vezes nós, às vezes até tendemos, vou meditar um pouquinho, mas aí nós começamos a conectar com a vida, com o dia a dia, aí a gente vai para o outro lado. Então, é essa agitação e essa ideia, essa idealização de perfeição que são criadas, né, para nós, e às vezes nós aceitamos isso, né, como eu falei, criamos uma fantasia mental, nos leva, pode nos conduzir ao invés de momentos de quietude íntima, de conexão com Deus, tristeza de estarmos só, porque não estamos fazendo aquilo que nós queremos ou aquilo que está dentro de nós. Criamos uma imagem de como nós deveríamos ser, pois não acreditamos que nós não podemos ser amados de outro modo. Então, muitas vezes as pessoas seguem caminhos idealizados para ela ou ditos para ela, porque ela acha que se ela fizer do jeito que está no seu interior, as pessoas não vão gostar dela, não vão amá-la por isso. Isso, gente, é uma falsa imagem. Isso denota uma falta de amor consigo mesmo muito grande. Quando nós esmagamos a nossa vocação, esmagamos a nossa o caminho que nós queremos trilhar em detrimento do que as pessoas falam para nós. É uma falta de amor muito grande. E a pior solidão que existe no mundo, tá? Isso é importante. É aquela que nós sentimos quando nós não estamos bem conosco mesmo. A pior solidão que existe é não se sentir bem consigo mesmo. Essa é a pior forma de solidão que existe no mundo. Então, aquela pessoa que fica se colocando para baixo, que fica se culpando, se responsabilizando por tudo, isso caminha aí para uma depressão, para outros quadros aí, que pode levar até a pessoa a cometer um ato mais grave, como um suicídio, por exemplo, tá? Acreditar em si mesmo, confiar e respeitar-se, cria condições para que nós possamos identificar na nossa alma aquilo que nós queremos, a nossa vocação, proporcionando a alegria de viver. A alegria, viver com alegria e não com uma falsa alegria. Temos aí vários exemplos, né? Se é que nós podemos citar alguns. Vou me permitir fazer um breve comentário sobre um membro da minha família, que na época, um primo meu, na verdade, que na época, quando nós estávamos naquela transição de escola para faculdade e tal, ele tem mais ou menos a mesma idade que eu, um pouco mais novo, ele quis fazer biologia. Aí ficou todo mundo falando, né? Você vai fazer biologia, você vai morrer de fome, que não sei o quê, como é que você vai ganhar dinheiro? Ele ficou na dele, foi, fez a matrícula, fez o vestibular, passou, fez a matrícula, fez a biologia dele, terminou, foi fazer um mestrado na área dele, aí começou a fazer alguns trabalhos, algumas pesquisas, aí foi fazer um doutorado fora do país, na área dele. Ele se especializou em biologia marinha e hoje ele trabalha num departamento da Universidade Federal da Bahia. Ele mora lá em Ilhéus
na beira da praia, ele tem o dinheiro suficiente para viver a vida do jeito que ele escolheu. Ele não é rico, tá? Mas ele vive, está vivendo a vida dele, fazendo aquilo que ele gosta e morando num lugar maravilhoso. Então, ele está feliz, é isso que é importante, né? É isso que é importante para nós sermos felizes, porque nós estamos aqui para sermos felizes. Acreditar em si mesmo e se amar cria condições plenas para amar ao próximo e ser amado, como Jesus nos recomendou. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Como que nós vamos amar o próximo se nós não nos amamos? A verdadeira alegria está em ser alegre consigo mesmo, com as nossas escolhas, com quem nós somos de verdade. E mesmo que não esteja com alguém, mesmo que nós estejamos sozinhos, nós sempre vamos estar alegres, radiante, porque Deus está dentro de cada um de nós. Lembrando que somente nós iremos viver eternamente conosco mesmo, mais ninguém. Então, desde quando a gente nasceu até a hora que nós vamos desencarnar, a única pessoa que vai estar com a gente a vida inteira, sem nos abandonar, somos nós mesmos. Por que então não sermos como somos de fato, sem criar existências idealizadas para agradar as outras pessoas? Agrade a si mesmo, agrade a Deus. Faça todo o bem que estiver ao alcance da sua essência como filho de Deus. Lembrando que naquilo que nós falamos, vamos ser quem nós somos de fato, respeitando as instituições, as leis, as pessoas, enfim, não ultrapassando limites. Vamos ser quem nós somos de fato, seguir os caminhos que nós queremos para nós. A nossa mente, ela pode ser nossa aliada ou nosso maior opositor. A crença em nossa limitação faz com que nós restringamos a nossa mente. E quando nós somos envolvidos, né, pela agitação, pelo burburinho do dia a dia, deixamos de lado o nosso verdadeiro potencial. As pessoas começam a falar: ah, você deve fazer isso. Ah, não sei o que, você tem que fazer isso. Olha, isso que você está fazendo não está bom, o resultado não está bom, você não está ganhando dinheiro, não sei o que, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. E aí você vai fazer isso e aquilo que você quer fica de lado. Pode ser até que você ganhe muito dinheiro, né? Dinheiro não é ruim, tá? Não estou falando aqui que é ruim, muito pelo contrário. Se você ganha muito dinheiro fazendo aquilo que você gosta, ótimo, excelente, é a condição ideal. E é a condição que nós devemos buscar. É a condição que nós merecemos, porque nós somos filhos de Deus, estamos aqui para sermos felizes, tá? A questão é quando você está fazendo isso para ganhar dinheiro, mas o que você quer realmente está aqui. Você não está seguindo o que você quer. Você está sendo uma outra pessoa. Você não está sendo quem você é de verdade. Esse é que é a questão, tá? Que todos nós possamos acreditar em nós e cultivarmos esses momentos de retiro espiritual, de quietude íntima, como Jesus fazia, como Jesus nos ensinou, regando os interesses divinos na nossa alma. Somente assim nós nos tornaremos pessoas melhores e pessoas felizes. Só citando um exemplo aqui, que nós conhecemos na doutrina, na história do cristianismo, né, e tudo, Paulo de Tarso, quem que ele era antes, né? Saulo de Tarso, perseguidor dos judeus, tal, era uma pessoa respeitada, né? Uma pessoa que impunha poder, impunha medo, né? Era uma pessoa assim, bem, como é que eu vou dizer assim, uma pessoa de destaque, né? Porém, no íntimo dele, ele era infeliz. Ele era infeliz porque no íntimo dele, né? Embora ele tenha estudado, tenha sido preparado por Gamaliel para ser sacerdote do Sinédrio, tudo aquilo lá, no íntimo dele, ele sentia um vazio muito grande. E esse vazio só foi preenchido, ele só deixou ser, só passou a ser quem ele era de verdade, colocando a essência dele para fora, quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Foi ali que ele compreendeu que aquele caminho que ele estava seguindo, embora fosse o caminho que tinha sido determinado para ele, não era o que ele queria. E aí ele largou tudo aquilo, largou toda aquela vida de poder, de fama, de riqueza, tudo aquilo que ele tinha, e foi ser de perseguidor dos judeus, ele foi ser o apóstolo dos gentios. E temos tantos outros exemplos, Francisco de Assis fez isso, Allan Kardec fez isso,
largou toda a vida acadêmica dele para se dedicar à doutrina espírita e tantos outros aí que nós vamos vendo ao longo da história. Então, gente, quando nós encontramos Deus dentro de nós e deixamos fluir aquilo que nós temos de melhor, nós jamais vamos nos sentir sozinhos, mesmo que nós não estejamos rodeados de pessoas, porque nós estaremos bem conosco mesmo. Nós vamos estar felizes e alegres com aquilo que nós estamos fazendo, com as escolhas que nós fizemos. Então, essas eram as reflexões acerca da solidão, tá? Então, é muito importante nós termos isso em mente. A solidão, ou os momentos de solidão, eles podem ser bons ou não. Depende do motivo pelo qual nós estamos naquele momento, nesse estado de solidão. Nós estamos cultivando aquele retiro espiritual, aquela quietude íntima que Jesus fazia com muita frequência, ou nós estamos sós porque nós vivemos no burburinho do dia a dia, nos deixamos influenciar pelas ideias, pelas pessoas, fazemos aquilo que nós não queremos, e aí nos sentimos sós porque não estamos bem conosco mesmo. Então, esse é o ponto, essas são as reflexões que eu quero deixar para nós aqui hoje, para que todos nós possamos refletir nisso e vermos, né, analisarmos qual é o caminho que nós estamos seguindo. É esse caminho que eu quero? Podemos dar uma guinada na nossa vida a qualquer momento? Podemos. Só citando mais um exemplo aqui que não tem nada a ver, fora da área da religião. Um americano, eu não lembro o nome dele agora, que fundou a KFC, que é uma rede de comida muito famosa, né, americana, tem no Brasil, né? Ele começou o negócio da KFC com 56 anos. Ele era um executivo numa empresa, estava infeliz, saiu, largou todo o emprego e foi fazer aquilo que ele gostava, aquela vocação que estava dentro dele. Começou a fazer KFC, se não me engano, vende frango frito, alguma coisa assim. Então começou a fazer isso, vender e criou uma rede hoje de alimentação que tem no mundo inteiro. E ele tinha 56 anos de idade. Nunca é tarde para nós começarmos a agir de acordo com aquilo que vai no nosso íntimo, no nosso interior. Então, essas são as reflexões que quero deixar para vocês. Agradeço pela oportunidade e que Deus abençoe a todos nós, nos envolvendo em muito amor e muita paz. Vamos assim, então, nos preparando para fazermos o encerramento. Agradecemos a Deus por essa oportunidade bendita de podermos refletir um pouco sobre o que Jesus nos ensinou. Agradecemos nosso mentor individual. Agradecemos esta casa maravilhosa que nos oferece essa oportunidade. E vamos vibrando pelo bem universal, pela paz na terra entre todos os homens, vibrando para todos os povos, todas as nações, para que o Evangelho do Mestre seja norma de conduta em todos os lares, e para que haja união das igrejas, filosofias e religiões em torno daquilo que Jesus nos ensinou. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus. Vamos vibrando por todos os sofredores, pelos asilos, creches, hospitais, pelos presídios, orfanatos, as pessoas que estão doentes, pessoas que estão abandonadas, os animais abandonados, toda a fauna e flora do nosso planeta. Pedimos permissão para vibrarmos por nós, para que se cumpra em nós a sua vontade, e deixamos vibrações em aberto para serem empregadas onde mais forem necessárias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.